Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 10º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Agora, eu quero que tu tenhas noção que são ações com risco-retorno muito mais elevado, ou seja, o retorno pode ser muito elevado, mas o risco associado também é elevado. Agora, eu vou tentar fazer as melhores escolhas segundo o meu perfil de investidor para que consiga rentabilizá-las no longo prazo. Agora, a corretora que eu vou utilizar é a Front24 porque eu quero ser o legítimo dono destas ações mais arriscadas e também porque aqui na Front24 permitem investir na Bolsa do Cazaquistão diretamente, ok? Que é um país que eu vejo imenso potencial. Só para teres uma noção, o principal índice nesta bolsa, ok? Que é o KAZE, podes ver que teve uma rentabilidade histórica enorme. Aliás, vou pôr nos últimos 20 anos, por isso deixa-me só colocar aqui a régua para termos essa noção. Por isso, nos últimos 20 anos é desde 2004, que é mais ou menos nestes valores, até aos valores atuais. Estamos a falar aqui de uma rentabilidade superior a 4000% numa questão de 20 anos. Uma rentabilidade mesmo muito, mas muito elevada, ok? Se tu comprares mesmo com o S&P 500, conseguimos ver que a rentabilidade do S&P 500 não é tão elevada quanto esta. Aliás, até podemos verificar isto num instante. Por isso, colocarmos nos valores desde 2004, e atenção que eu estou a ver com base nos mínimos relativos para dar aqui algum benefício ao S&P 500, até os valores atuais, vemos que teve uma rentabilidade nos últimos 20 anos de aproximadamente, deixa-me cá ver, 412%. Por isso, tal como podes ver, comparativamente ao índice KAZE, na Bolsa do Cazaquistão, a diferença é gigante. Enquanto um teve mais de 4000%, este aqui só teve um pouco mais de 400%. Por isso a diferença é quase de 10 vezes. Por isso é que estás a ver aqui o potencial que eu vejo neste país. Agora, eu quero partilhar também contigo a rentabilidade que estou a ter. Por isso, não só nestas ações que estão no Cazaquistão, mas também na Bolsa de Hong Kong, etc. Por isso, podes ver que neste momento, nesta CCBN, estou com uma rentabilidade de 80%, isto é uma questão de poucos meses, sendo uma rentabilidade de 39.330, ok? Depois podes ver que a minha segunda melhor posição é aqui a HSBK e por aí fora, sendo que apenas estou com um bocadinho de prejuízo aqui na KZTO, está aqui com um prejuízo de menos 2,89%. Isto dá uma rentabilidade total na Bolsa do Cazaquistão de 54.532 KZTs, que se traduz num valor aproximado de $112. Por isso, com investimento apenas de $100 por mês, esta rentabilidade já é muito boa. Agora também podes ver que eu tenho outras dentro da Bolsa de Hong Kong, ok, que já está com uma rentabilidade de 25%, e outras empresas chinesas em ADR. A PDD, que inclusive investi no mês passado, já está com uma rentabilidade de quase 66%, o que é muito bom. Estamos a falar numa questão de menos de 30 dias. Depois temos aqui também a Lenovo com uma rentabilidade aproximada de 10%, mas o facto da Xiaomi estar aqui com uma rentabilidade de 25% não é nada mau. E neste episódio eu tenciono investir novamente na Bolsa de Hong Kong e já vou explicar porquê, mas antes quero ver outras possíveis oportunidades que devemos estar atentos. Só para que tu tenhas uma noção, estes 976 Hong Kong dólares é o equivalente a aproximadamente $125 também, por isso temos que converter para dólares para tu teres uma noção real do lucro atual. Mas pronto, vou passar aqui à Bolsa do Cazaquistão e podes ver que este índice é constituído por todas estas empresas, ok? Está aqui o peso de cada uma. Eu estive a ver individualmente cada uma, por isso a Aira já teve aqui um pequeno pump, mas parece que está a mostrar outra vez sinais de queda, por isso eu vou aguardar mais algum tempo e acompanhar esta ação. Depois eu também estive a ver outras, mas aquelas que eu acredito terem um maior potencial está muito próximo dos seus máximos absolutos, ok? Por isso eu gostaria de ver alguém que tivesse uma margem superior para que consiga aproveitar essa oportunidade e rentabilizar a mesma. Agora podes ver que, por exemplo, esta que é a KSPI, que eu não investi, atenção, eu não investi nesta, está em queda, por isso esta tem um peso no índice, deixa-me lá ver de quanto. A KSPI tem aqui um peso de 12,10%, que é um peso muito elevado neste índice, mas eu não investi porque não vi potencial na mesma, ok? Por isso ela está aqui em queda, ainda bem que não foi investida, porque senão estaria agora em prejuízo. Depois também temos esta que é a KEGC, que tenciono ver no próximo mês, porque a mesma parece estar a querer recuperar, está bem, ainda está um pouco afastada dos seus máximos absolutos. Entretanto, fora daquela lista das empresas que compõem o índice do KAZE, também temos outras empresas que fazem parte da Bolsa do Cazaquistão, e tu podes ver aqui por capitalização de mercado, sendo que uma que até vejo algum valor e que por acaso vai de encontro até àquilo que eu utilizo, porque eu conheço bem a corretora, é aqui a Freedom Holding Corporation. Não sei se esta ação está também na Bolsa do Cazaquistão, mas se eu algum dia adquirir esta ação, eu depois explico todo o potencial que vejo nesta empresa, porque esta empresa não é só uma corretora, tem vários outros tipos de negócios dentro da área financeira que é bastante interessante, tá bem? Mas depois fica para outro vídeo porque neste episódio eu não tenciono adquirir a mesma. Por isso eu estive a ver as vossas sugestões aqui no Patreon, tá bem? Foram apenas 2, por isso fiquem à vontade se quiserem fazer sugestões de ações com elevado risco-retorno ou que estejam em bolsas diferentes, ok? Por isso maioritariamente dentro dos mercados emergentes. Mas a primeira sugestão
foi aqui a ATAI, por isso uma ação que eu acredito que seja bastante arriscada. Tal como podes ver, em termos de avaliação estão bastante negativas. Primeiramente, em termos de Enterprise Value to Sales e Price to Sales, está mesmo muito negativo comparativamente à mediana do setor, ou seja, está muito superior, só está mais aceitável em termos de Price to Book. Depois também há muita falta de informações, ainda não é uma empresa lucrativa, e podes ver que mesmo em termos de crescimento temos muita falta de informação. É claro que eles têm aqui um aspecto positivo, que é o crescimento dos seus rendimentos, que está muito superior à mediana do setor, mas se formos ver em termos de crescimento, working capital, capex, podemos ver que está muito, mas muito negativo, ok? Por isso temos de ter muito cuidado com esta empresa, mas aquilo que me faz descartar completamente é o facto de ela estar continuamente em queda. É claro que tem aqui algum potencial de valorização, ela está na área da farmacêutica, ou seja, da saúde, em que se for aprovado algum medicamento, ok? Não digo que se precisa de ser raro, mas dentro daquilo que é o seu portfólio, então pode ser que elas tenham aqui um bom pump e tenham aqui uma boa valorização, porque, atenção, basta ter aqui uma valorização ao ponto de chegar ao seu próximo nível de resistência, que é o suficiente para terem aqui uma valorização de, só para tu teres conhecimento, eu vou só aproximar para tu veres melhor. Por isso, deixa-me só aproximar, fazer aqui um zoom, pronto. Então, aqui medir com a régua, se tiverem só até o próximo nível de resistência, estamos a falar aqui de uma valorização de quase 100%. Por isso, é verdade que o risco-retorno é elevado, mas eu acho que o risco é muito maior do que o possível potencial de retorno. É claro que se tu tiveres uma ação e tiveres adquirido nestes valores que parece estar no nível de suporte, este nível de suporte que eu estou a falar, ok? Mais ou menos nestes valores, então eu acho que não vale a pena estar a vender já nestes valores, porque realmente se tiver aqui notícias positivas pode ter aqui um pump e talvez chegar a estes valores dos 2.20 e ter quase uma rentabilidade de 100%. Mas pronto, é como eu digo, o risco é demasiado elevado e eu pelo menos não adquiri, é um risco demasiado elevado para mim, ainda por cima é dentro de um setor que eu não compreendo totalmente. Depois, a outra sugestão que foi feita foi aqui a VKTX. Esta aqui é outra ação com risco de retorno muito elevado, no último ano teve uma rentabilidade de 470%, sendo que em termos de avaliação não temos aqui quase informações nenhumas, mas podemos ver que está negativa em termos de price to book, ok? É basicamente o único rácio que nos dão, que está muito superior à média do setor, por isso em termos de avaliação pode estar muito acima daquilo que seria aceitável nós adquirirmos. Depois, o quão lucrativa é a empresa, eles pelo menos estão melhores do que a mediana do setor em termos de return on equity, capital e assets, mas continua a ser negativa, ou seja, continua a ser um decréscimo, que na minha perspectiva é algo negativo. Depois estão bastante negativos em termos de cash from operations e mesmo o resultado líquido por trabalhador. Por isso é uma empresa que na minha opinião está em declínio, no entanto, algo que está a fazer com que ela tenha aqui uma grande subida. Mas eu também nunca iria adquirir uma empresa tão arriscada que estivesse muito próxima dos seus máximos. Porque, atenção, ela teve esta rentabilidade toda de 400 e tal por cento. Aliás, deixa-me lá ver, desde o SMA até o valor atual. Estamos a falar de praticamente 611%, ok? Isto a contar de novembro de 2023. Mas se virmos dos valores atuais até os seus máximos, estamos a falar de uma rentabilidade de apenas, eu coloco apenas entre aspas, porque é 60% para um risco muito grande, porque se entretanto ela cair e voltar a tocar no SMA, supomos nós, estamos a falar de uma queda superior a 60%. E atenção, uma queda de 60% não é igual a uma valorização de 60%, ok? As quedas custam muito, mas muito mais. E se voltar a tocar nestes mínimos relativos, então estamos a falar de uma queda de aproximadamente 85%, que é muito, mas muito elevado. Por isso é um risco de retorno que não compensa para mim. Queria partilhar contigo que eu pelo menos não adquiria e até vejo mais potencial na outra que foi sugerida, nesta aqui, porque basta mesmo ter apenas algumas boas notícias para que possa ter aqui alguma valorização, não precisa de chegar aos seus máximos, basta tocar neste nível de resistência para que possa ter uma rentabilidade de 100%, que é até superior se a outra tocar nos seus máximos, porque se esta entretanto algum dia, não estamos a dizer que vai acontecer, ok? Mas se algum dia tocasse nos seus máximos, então uma valorização de aproximadamente quase 2000%, por isso ridículo, é uma coisa mesmo muito, mas muito elevada. Mas claro que eu não acredito que ela alguma vez vá tocar nos seus máximos absolutos, simplesmente poderá ter aqui pequenos pumps que poderão ser impactados por boas notícias, seja uma aprovação do medicamento, seja o que for, está bem? Mas para mim, como eu não percebo neste setor, acho demasiado arriscado. Mas pronto, eu coloquei na minha watchlist só para estar a acompanhar e esta também foi sugerida na watchlist. Agora, esta não adquiria de todo, ainda por cima tanto tão próximo dos seus máximos e a possível rentabilidade, caso algum dia toque nos seus máximos, que eu não acredito que toque, mas se tocar é apenas de cerca de 60%. Por isso não compensa para mim. Assim sendo, eu vou passar à minha aquisição, mas antes tenho que justificá-la. Por isso, o que é que aconteceu recentemente? Houve o corte das taxas de juros. Antes estávamos aqui com uma taxa de referência de 5,50% e agora desceu para 5%.
100%. E só isto fez com que os REITs valorizassem bastante, mas também as ações chinesas. As ações chinesas valorizaram bastante. Aliás, grande parte do lucro que podes ver no meu portfólio, dentro das ações chinesas, como a Lenovo, PDD, Xiaomi, isto deve-se principalmente devido ao corte nas taxas de juros por parte dos Estados Unidos. Por isso, a taxa de referência estava nos 5,50% e desceu para os 5%. Isto foi o suficiente para os REITs terem aqui uma boa valorização e também as ações e empresas chinesas. Por isso, agora a próxima reunião será 7 de novembro de 2024, onde existe uma probabilidade de 65% descerem a taxa para os 4,75%, ou seja, uma descida de 0,25%, ou até 4,50%, que é uma descida de 0,50%. E se isto acontecer, não só os REITs, mas como também as ações e empresas chinesas poderão ter aqui uma grande valorização. Mas também por esta razão eu querer aproveitar e adquirir uma empresa chinesa. Por isso, vamos ver aqui as empresas com maior capitalização de mercado na bolsa de Hong Kong e também da China. Por isso, Tencent, etc., Alibaba, isto tudo foi empresas que eu já adquiri noutra série dos mercados emergentes, ou seja, ações com risco de retorno mais elevado, mas nesta série eu gosto de adquirir na bolsa original, ok? Na outra série é que pode ser mais em ADR, mas aqui eu faço questão que seja na bolsa original e é exatamente isso que eu vou fazer. Vou adquirir esta empresa na bolsa original, está bem? Por isso, aqui o que eu vou ter mais atenção é um índice Hang Seng Tech, ok? Por isso as empresas mais tecnológicas dentro destas que estão na bolsa de Hong Kong, e podemos ver que temos aqui a Tencent, Alibaba, etc. Mas o que é que acontece? Quando tentamos colocar uma ordem mínima da bolsa de Hong Kong, eles dizem que, olha, o mínimo é 10, 100, 1000 lotes, e isto faz com que tenhamos que gastar muito mais do que aquilo que é o objetivo desta série, porque são ações com risco de retorno muito mais elevado. Então, no meu ver, eu não preciso de estar a gastar tanto dinheiro, ok? Para mim, $100 é o suficiente, e dentro daquelas que me permitem gastar cerca de $100, existem poucas opções, sendo que uma delas que se destacou, ok, foi aqui a NIO, ok? A NIO, do qual também tem vários aspectos negativos, eu vou apresentá-los. Vejo aqui algum potencial. Primeiro, vamos ver em termos de análise técnica. Podemos ver que ela atingiu este nível de suporte que eu tinha traçado anteriormente, mas entretanto já teve aqui uma boa valorização, ou seja, desde este nível de suporte, não estamos a falar desde os seus mínimos absolutos, é apenas os mínimos relativos até o valor atual, estamos a falar de uma valorização de aproximadamente 89%. Se contarmos com a valorização que já tem pré-market, que já é de 6,83%, estamos a falar de uma valorização de 102%, por isso já valorizou o dobro neste espaço de tempo e também com a ajuda do corte das taxas de juros por parte dos Estados Unidos. Assim sendo, eu quero aproveitar esta ação antes que valorize mais, porque ela ainda pode chegar muito mais longe, ok? Pode não se justificar devido às suas contas, em termos de análise fundamental, mas pode justificar em termos de análise técnica e com o alavancamento do corte das taxas de juros que está a impulsionar todo o mercado chinês. Até chegar ao próximo nível de resistência, estamos aqui a falar de outra rentabilidade de aproximadamente 100% e, assim sendo, eu acho que vale a pena, pelo menos em termos de análise técnica. Agora, se formos ver em termos de análise fundamental, é que temos que pensar duas vezes. É isso que eu quero apresentar contigo para ter todos os dados em cima da mesa. Então, eu estive a ver os relatórios anuais aqui da NIO, e algo que me preocupou foi, obviamente, a demonstração de resultados, porque na demonstração de resultados podemos ver que realmente eles tiveram um aumento das vendas por parte dos seus veículos, ok? Uma ligeira venda, mas também aumentaram o custo das vendas, principalmente da venda dos veículos, bastante. Okay? Por isso, isto é algo preocupante, porque se formos ver em termos de resultado líquido, no final, vemos que aumentaram. Ou seja, o resultado líquido está cada vez mais negativo. É claro que isto no futuro poderá melhorar e eles estão a fazer para que as coisas melhorem, mas atualmente as coisas estão bastante negativas, a meu ver. Aliás, nem sequer precisávamos de ir tão longe até chegar ao resultado líquido. Bastava ver o custo operacional, está bem? Das despesas operacionais, e podemos ver que já houve aqui um aumento significativo de 2022 para 2023. Atenção que isto é em RMB, por isso é a moeda chinesa. Isto é o equivalente, em termos de resultado líquido, de um prejuízo aproximado de 3 milhões. Por isso, se formos aqui ver, isto é o equivalente a 3 milhões, o que está aqui. Por isso, é um prejuízo bastante significativo, ainda podem aumentar mais este prejuízo, mas pelo menos eles estão a fazer o seu melhor, penso eu, para conseguir melhorar a sua situação, ok? Por isso, no longo prazo, não digo nos próximos 3 anos, mas talvez 6, 10 anos, consigam dar a volta aqui à situação e serem lucrativos, porque neste momento eles não são de todo lucrativos, ok? E estão em decréscimo. Por isso tens de ter muita atenção a isto, porque o risco de retorno é mesmo muito, mas muito elevado, ok? Especialmente o risco. Pronto, assim sendo, partilhar contigo que a NIO neste momento, mesmo com a valorização toda que teve este ano, ainda está com prejuízo de 20% se virmos na totalidade do ano, ok? Por isso, mesmo com toda esta rentabilidade que teve com o corte das taxas de juros, foi aqui desde estes mínimos a cerca de 100%, continua
com prejuízo de 20%, mas eu acredito que possa aumentar até ao final do ano, está bem? Eu pelo menos quero aproveitar essa possível valorização que a mesma pode ter. Depois, em termos de dividendos, não paga dividendos. Depois, em termos de avaliação, temos aqui várias faltas de informação, é normal, está bem? Depois conseguimos ver que em termos de enterprise value to sales e também price to sales está aceitável, apesar de estar superior à medida do setor. Não está nada aceitável em termos de price to book. Pronto. Depois, se virmos em termos de crescimento dos seus rendimentos e se formos mais abaixo, também conseguimos ver que o crescimento do seu capex também está superior à medida do setor. O resto, pronto, temos tudo falta de informações do qual não conseguimos ainda utilizar, está bem? Também devido à situação atual da mesma. Depois, vimos o quão lucrativa é a mesma. Já vimos anteriormente que ela não é lucrativa, ela está a ter prejuízo. E podes ver que em termos de margem de resultado bruto é inferior à medida do setor. Em termos de margem de resultado líquido, podes ver que, inclusive, para além de ser inferior à medida do setor, é negativa, ok? E mesmo em termos de return on equity, capital e asset é negativa, ok? Especialmente equity. Repara que o return on equity está nos menos 135%, por isso é algo bastante negativo e quero que tu tenhas atenção. Por isso, dentro de todos os episódios que já fiz, ok? Dentro dos mercados emergentes, este penso que seja o mais arriscado, ou seja, esta é a ação, no meu ver, a mais arriscada dentre todas aquelas que eu adquiri dentro destes 10 episódios, ok? Por isso quero que tenhas muita atenção e fazeres o teu próprio estudo para entender se é indicado ou não para o teu perfil. No meu caso, eu já fiz o meu estudo e vou adquirir a mesma porque é indicado para o meu perfil, mas pode não ser para o teu, entendes? Por isso, aqui no Guru Focus diz que tem um score de 74 em 100. Por isso, se formos ver com mais atenção, vemos que em termos de saúde financeira está apenas de 4 em 10, do quão lucrativa é a mesma de 3 em 10, em termos de crescimento, porque a mesma tem bastante potencial de crescimento e é classificada como uma growth stock, é de 10 em 10, e se virmos o valor da mesma, diz de 4 em 10. Só que no valor da mesma há aqui uma parte, digamos, tricky. Porquê? Porque acreditam que estar 43% subvalorizada, que é um valor bastante significativo, acham que não é o suficiente porque pode ser uma value trap. É por isso que dizem, pensa duas vezes, ok? Porque o risco é muito elevado. E é verdade que é, ok? Por isso pode estar bastante subvalorizada, que não é o suficiente para podermos adquiri-la. Temos que ver outros fatores. Depois aqui no Finbox mostra que, segundo o Discounted Cash Flow, nos últimos 5 anos, utilizando o Gordon Growth Exit, uma possível valorização de 25,70%, sendo que se utilizarmos os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 16,70%, sendo estas as empresas comparáveis. Por isso temos a ver aqui a XPEV, a BYD, por isso empresas fortes. Depois, no Simple Wall Street conseguimos ver mais informações. Em termos de avaliação, eles dizem que não existe dados o suficiente. Depois, em termos do seu crescimento, eles inclusive acreditam que a mesma poderá continuar a ser negativa nos próximos 3 anos, ou seja, com projeções para os 3 anos, acreditam que os earnings irão continuar a ser negativos, ok? Por isso, temos de ter muita atenção, porque a mesma, nos próximos anos, poderá continuar a ser não lucrativa, ok? Talvez vimos aqui 5 anos, 10 anos, já poderão ser talvez lucrativos, mas para já não são de todo. Aliás, aqui a nossa principal preocupação com esta empresa, essa mesma não irá à falência algum dia depois destes anos todos também. Por isso, essa é a nossa principal preocupação. Mas se formos ver em termos de projeções do crescimento dos seus earnings anuais, conseguimos ver que a empresa está muito superior à indústria e ao mercado. E mesmo em termos de projeções do crescimento anual dos seus rendimentos, também está superior à indústria e ao mercado. Por isso, apesar de estar superior, não é o suficiente para que eles sejam lucrativos. Aliás, eles até têm aqui que, com base nas projeções da NIO, ela vai continuar a ser não lucrativa nos próximos 3 anos, ok? Pelo menos com base nas projeções que eles têm. Por isso temos de ter muita atenção a isto, está bem? Por isso, mais uma vez, o risco de retorno associado a esta empresa é muito elevado. Depois, em termos de saúde financeira, podemos ver que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, que é um aspecto positivo, e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Aqui seria mau se não conseguissem fazer face às suas obrigações de curto prazo. Depois, em termos de debt to equity, podemos ver que neste momento está um pouco superior aos 100%, ok? Porque o endividamento ultrapassou aqui os capitais próprios, por isso isto é um aspecto negativo, porque gostaríamos de ver realmente os capitais próprios superiores ao seu endividamento. Mas por enquanto está aqui nos 100%, talvez eles recuperem isto, pelo menos aqui já várias vezes cruzaram, sendo que a pior situação foi em 31 de março de 2020, em que o debt to equity estava negativo por 175%, por isso será aqui um valor descomunal, mas mesmo não estando negativos, já foi de 2.210%, sendo que face à situação anterior, até que não estão assim tão maus, sendo que a melhor altura foi quando tiveram um debt to equity próximo de 45% aproximadamente. Mas pronto, agora estão de volta dos 100% e eu acredito que talvez no futuro, nos próximos
não digo 3 anos, mas 5, 10 anos consigam recuperar a situação e ter capitais próprios muito superiores ao seu endividamento. Porque em termos de alavancagem, acredito que eles já tenham utilizado o suficiente, não é? Para alavancar o seu negócio. Mas pronto, isto é uma questão de ver no longo prazo. Por isso esta empresa eu não adquiria de todo para médio prazo. Talvez para curto, devido ao corte das taxas de juros por parte dos Estados Unidos, mas para médio prazo não. Agora para longo, talvez 5, 10 anos é mais o prazo temporal que vejo para esta empresa. Mas é claro que eu tenho que ter aqui alguma esperança porque eles têm que continuar a fortalecer o seu crescimento para chegarem aos resultados pretendidos. Depois, no Stock Rover diz que existe uma margem de segurança com base no Express Value to Sales de menos 48%, sendo que eles indicam que é mais propriamente um hold, com base na classificação de analistas, do que um buy. Depois, em termos de Value Score, é 36, Growth Score de 55, Quality Score de 23, Sentimento de 62. Por isso, scores até bastante negativos comparativamente a outras empresas que eu vejo. Depois, no Alpha Spread, dizem que está subvalorizado no cenário base de 43%. Eles não conseguem identificar aqui um melhor cenário nem um pior cenário. Apenas que está subvalorizado no cenário base por 43%, ok? Sendo mais uma vez que pode indicar que talvez seja uma value trap. Depois, com base no market beat, com base na classificação de analistas, apenas temos 2 compras, 8 holds e uma venda. Por isso aqui a classificação geral que nos dão é de hold, ou seja, apenas manter, sendo que o possível downside é aqui de 15,60%. Ok? Isto é apenas para teres uma noção do possível potencial que esta ação pode ter, seja a nível de valorização ou então também de prejuízo. Está bem? Mas pronto, antes de passar à minha aquisição, que é partilhar que neste momento a Firm24 está com esta campanha em vigor, que termina a 31 de outubro, onde é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos. Isto é apenas para contas que foram criadas entre 1 de junho até 31 de outubro, por isso contas que foram criadas agora ainda conseguem usufruir desta campanha e também o que podem estar a oferecer neste momento. Pronto, estou apenas a partilhar isto porque pode ser útil para algumas pessoas. Agora, vou passar à minha aquisição e entretanto eu vou adquirir na Bolsa de Hong Kong e eu quero que tu tenhas noção que várias dentro da Bolsa de Hong Kong não é possível porque têm lotes muito elevados. Por isso, aqui a NIO, dentro da Bolsa de Hong Kong, é esta, NIO.9866.AS, da Bolsa Ásia, ok? Agora eu clico aqui e, tal como podes ver, eles têm aqui um lote mínimo de, deixa-me cá ver, 10. Ou seja, o tamanho do lote mínimo é 10. Por isso, se neste momento cada uma está a 59,15, então significa que vezes 10 é 591,5 e isto faz com que seja aproximadamente $76 de investimento mínimo. Por isso, mesmo quem não quer investir $100, apenas ter uma exposição de cerca de $76 a esta empresa já é o suficiente para ver que se a mesma, pronto, no longo prazo, pode ou não ter aqui algum potencial e lucrarmos com a mesma. Por isso não precisamos estar aqui muito expostos a esta empresa com um risco de retorno elevado. Basta um bocadinho para que consigamos estar a acompanhar. Pronto, assim sendo, o que eu quero na verdade não são $76, mas sim $100 e $100 é o equivalente a mais ou menos 776 Hong Kong dólares. É só vir aqui e aumentar. Então, eu não quero 10. Para lá, isto não me deixa colocar mais, ou seja, isto só vai de 10 em 10. Eu acho que isto só vai de 10 em 10, por isso, exatamente, ou seja, se eu agora quisesse adquirir mais, teria que colocar 20 ações, porque cada lote é de 10 em 10, ou seja, na verdade, seria, então, para lá, só para fazer aqui as contas num instante, então, se 519 é isto, então o dobro seria aqui cerca de aproximadamente 1200. $154, $154. Ok, não é muito longe daquilo que tenho atualmente. O que me compensa mais seria os $76 aproximadamente, ou seja, apenas 10 ações, ou seja, um lote, porque é o que estaria mais próximo dos $100. Mas pronto, como eu também quero aproveitar este corte das taxas de juros e porque sei que no curto prazo, muito provavelmente, a NIO até pode continuar a valorizar, então, em vez de ser um lote, vou comprar 2 lotes com 20 ações. Portanto, o que eu tenho que fazer é só colocar aqui mais 200 Hong Kong dólares. Por isso, 200, ok, não é assim tanto. E podemos ver que depois faz aqui a conversão. Pronto, está feito. E agora consigo comprar exatamente 2 lotes. Por isso, só me deixa comprar um lote ou 2 lotes. Neste caso é 10 ações ou 20 ações. Por isso, $150 aproximadamente. É aceitável, ok? Para ser mais exato, são 1183, só que aqui eu acho que não vai deixar valor de mercado, porque se o mercado está fechado, então tem que colocar uma ordem pendente, por isso acho que apenas me deixa colocar aqui o melhor preço de oferta, por isso deixa-me só ver aqui, colocar ordem, só para ter a certeza, só para ver se aparece um erro ou não, pois é o que eu estava à espera, que aparecesse aqui o erro. Portanto, o que eu vou fazer é colocar o melhor preço de oferta.
não é de procura, porque eu quero que seja comprado logo assim que puder. Por isso o melhor preço de oferta é aqui o 59.15, se fosse procura seria este 59.10, exatamente, mas assim eu não conseguiria comprar. Para comprar logo de imediato, teria que ser o melhor preço de oferta, pronto, que é este. Então pronto, são 20, colocar a ordem de compra e confirmar. Mas espera, também acontece o seguinte, é que se acontecer, ou seja, quando o mercado abrir e depois tiver aqui uma valorização superior, eu já não vou conseguir comprar esta quantidade aos 59.15. Pois, também acontece isso. Por isso, talvez tenha que comprar mais o Congo Dollars, mas depois eu logo vejo se vai ser necessário ou não. Pronto, agora vou colocar a ordem, fica pendente e depois logo se vê, ok? Porque se entretanto eu tiver que aumentar aqui a minha quantidade, ok? Por ser mais um bocadinho de um Congo Dollars, porque já vimos que em pré-market aqui a NIO está a valorizar, e não é pouco. Aliás, se formos aqui ver, está a valorizar aproximadamente 6,83%, o que é até bastante significativo. Por isso, sim, eu vou estar a acompanhar. Se entretanto precisar de aumentar o aumento, e depois no próximo dia mostro-te com esta compra feita. No entanto, eu agora quero que tu tenhas noção que foi colocar uma ordem nos 1183 um Congo Dollars, por isso o equivalente a 152 dólares aproximadamente, e por isso agora tens uma noção da minha ordem pendente, que são estes 150 dólares aproximadamente, e depois vais ter uma noção de qual vai ser a minha ordem real quando for executada depois do mercado abrir e ela tiver esta valorização, ok? Para tu veres a diferença e entenderes qual será o valor real que irei gastar. Por isso agora é uma questão de aguardar. E até já. Muito bem, durante a noite a ordem foi executada e tal como podes ver eu já tenho a NIO. Agora, as boas notícias é que entretanto ela caiu, por isso eu não adquiri pelos 1183 um Congo Dollars, que é o equivalente a 152, adquiri por menos. Por isso vamos aqui a ordens, ok, que foram executadas, porque aquilo ficou uma ordem pendente para a melhor oferta, e por isso executou a melhor oferta que havia na altura, e por isso foi um preço inferior, por isso foi por 59.15, sendo que gastei 1128 um Congo Dollars, por isso aqui traduzido 1128 é o equivalente a aproximadamente 145 dólares, por isso foi aqui uma poupança de cerca de 7 dólares, não é muito, mas é qualquer coisa. Pronto, por isso a aquisição já está feita, já está no portfólio, agora é só uma questão de aguardar e manter para longo prazo. Também é normal que no curto e médio prazo possa haver aqui alguma queda. Aliás, no curto prazo eu até acredito que possa haver aqui uma valorização devido ao corte das taxas de juros, mas se a mesma conseguir recuperar da situação atual, talvez consiga valorizar bastante no longo prazo, ok? É uma ação com risco de retorno muito elevado, que neste caso é indicado para o meu perfil, mas pode não ser indicado para o teu perfil. Por isso, faz o teu estudo e vê se é indicado para os teus objetivos. Por este episódio é tudo, eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.